Aprender inglês é muito difícil, mas você pode conseguir. Então coloque a seguinte frase na sua mente. I want to learn English no matter how difficult it is. Então, eu quero aprender inglês, não importa o quão difícil é. O que é que você vai aprender aqui nesta aula? Vou falar primeiro de o que é linguagem e como ela funciona. Vou falar também dos tipos de linguagem e por que são importantes. E vou falar também das habilidades comunicativas. Por que as habilidades comunicativas são importantes. E como você pode desenvolver essas habilidades comunicativas. Agora, se é a primeira vez que você assiste aqui um vídeo do canal, meu nome é Dilson, do canal The Way to the English, e eu estou aqui para ajudar estudantes a aprender inglês do zero até a fluência. Além disso, eu gostaria de te pedir uma coisa só. Na verdade são 2 ou 3 coisas, né? Primeiro, se inscreva aqui no canal se você gostar desse vídeo. Segundo, ative as notificações para você receber as informações sempre que você aceder ao YouTube. Receberás informações de que um vídeo meu está lançado aí no teu canal. E terceiro, coloque um like no vídeo, né? Então, primeiro vamos para o nosso assunto do dia. O que é linguagem? Bom, a linguagem pode ser definida como um instrumento pelo qual nós expressamos os nossos sentimentos e as nossas ideias. A linguagem é um instrumento pelo qual nós expressamos os nossos sentimentos e as nossas ideias. Depois, temos também um novo conceito que também é importante reter, que é o conceito de língua ou idioma. Idioma é um conjunto de elementos que representam a fala. E a fala, por sua vez, é um conjunto de sistema ou sons vocais de um determinado idioma ou de uma determinada comunidade, não é? Então, são esses 3 conceitos que vocês precisam ter em mente, que tem a ver com a linguagem, a língua, a fala. São importantes esses conceitos para o vídeo aqui do nosso canal, este vídeo, e especialmente para este vídeo, né? São importantes entender esses conceitos. Este vídeo será mais um vídeo teórico, não é? Em que eu vou falar sobre muita teoria que é preciso saber antes, né? Por que é importante essa teoria que eu vou ensinar aqui? Bom, essa teoria vai ajudar a todos aqueles a entender como aprender um idioma, porque se você consegue perceber melhor como se aprende, como funcionam as coisas, é mais fácil aprender, não é? Quando você percebe melhor como as coisas funcionam. Então, daí que é bem mais fácil entender, não é? Então, como é que nós expressamos os sons vocais? Bom, na verdade, os sons vocais, a fala, não é expressa simplesmente pela boca, assim, simplesmente, não é? Na verdade, esse processo começa muito longe, muito além da expressão da boca, né? Na verdade, a fala ou um idioma, uma linguagem, começa no cérebro, começa na nossa mente. É a nossa mente que utiliza os órgãos da fala. Estamos a falar da garganta. Quando falamos de órgãos da fala, falamos da garganta, falamos da língua, dos lábios, dos dentes, que funcionam todos como um conjunto todo. Então, quem controla tudo isso aí é a nossa mente. Então, é importante perceber isso, que quem controla é a mente, né? Aliás, um livro britânico, já não me recordo qual é o título do livro, mas um livro britânico que eu cheguei de ler uma vez, diz que os pensamentos e as palavras andam juntas, né? Tal que, para que você possa expressar uma determinada ideia de forma clara, na verdade, os teus pensamentos devem estar claros, de modo a expressar essa ideia de forma clara. E também a sua aquisição das palavras também deve ser clara, porque não basta só expressar claramente, a mente tem que estar clara, a forma como você aprendeu também deve estar clara, para você poder expressar ideias claras, né, e objetivas. Então, esse é o meu objetivo também, ajudar as pessoas a expressar ideias claras e objetivas, né? Agora, uma coisa que você já sabe desde o ensino primário, mas que é importante falar e realçar aqui neste vídeo, é para que é que serve a linguagem. Na verdade, a linguagem tem muitas funções, mas eu vou destacar aqui 3 funções principais da linguagem. Primeiro,
uma linguagem, um idioma, é importante para expressarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos, já desde o princípio. Segundo, uma linguagem é um instrumento de comunicação com o mundo exterior. E terceiro, uma linguagem é uma forma ou é um processo de interação, né, com o mundo exterior. Né? Ele funciona como um processo de interação, não é? Um processo de interação. E, na verdade, uma linguagem ela contém palavras. E as palavras são a melhor forma, não é? Nota isso, é uma coisa importante. As palavras são a melhor forma de receber informação, de armazenar informação, de manipular informação e de transmitir informação. Então, por meio das palavras, o homem faz isso, não é? Então, daí que é importante a linguagem, né? Agora vamos falar sobre uma coisa muito importante ainda. Como a linguagem funciona, já depois de termos entendido isso, não é? Que a linguagem funciona com a mente, com a boca, não é? É um conjunto de um sistema inteiro. Agora, como é que a linguagem funciona? De forma simples, a linguagem funciona pode ser resumida através de 6 elementos principais, na verdade. Pode ser resumida através de 6 elementos principais. O emissor da mensagem, a mensagem, o receptor ou destinatário, o contacto ou referente, ou seja, para que é a mensagem, o código e o canal, né, de transmissão, não é? Ou contato, contato, sim, canal de transmissão ou canal de transmissão. Então são 6 coisas importantes que nós podemos usar na linguagem, né? Agora, como é que funciona a linguagem? Basicamente, o emissor envia uma mensagem ao destinatário. Para que essa mensagem seja eficaz, então a mensagem requer um determinado contexto. Agora, para que o contexto, não é, dessa mensagem seja transmitida de forma clara, né, a mensagem vem em forma de código. E esse contexto, esse código deve ser algo que tanto o destinatário como o emissor de uma determinada mensagem conhece, algo que é comum entre eles os dois. Aí sim estamos a estabelecer um determinado contacto. E esse contacto pode ser físico ou não. Imagine que Edilson e o Alberto precisam de se comunicar por alguma razão. E na verdade a comunicação tem a ver com Alberto saber o nome de Edilson. O Alberto quer saber qual é o nome de Edilson. Então, temos um emissor, que é o Alberto, temos o receptor, que é o Edilson. E temos o assunto, ou a que se refere a mensagem, né? O contexto de tudo isso, que é o referente, o contexto, é eles se apresentarem, saberem qual é o nome um do outro. Ou é saber o nome, o Alberto saber o nome do Edilson. E qual é a mensagem? A mensagem é clara. Qual é o teu nome? Essa é a mensagem, é a pergunta que o Alberto fez, essa é a mensagem. Qual é o teu nome? Agora, canal de comunicação, ou seja, o canal que eles podem se comunicar pode ser por meio de falas ou por meio de contato, né? De fala verbal, não é? Contato verbal. Agora, uma outra coisa que é importante realçar aqui é o código que vai ser usado aqui. O código é o conjunto de palavras a serem usadas. No caso, imagine que o Alberto quer perguntar qual é o nome de Edilson em inglês. O código aqui pode ser as palavras que serão usadas. What is your name? Este é o código, que por sua vez também é a mensagem. Qual é o nome de Edilson? Para falar sobre os tipos de linguagem. Na verdade, os tipos de linguagem podem ser 3 tipos ou 2, dependendo da forma como nós percebemos a coisa.
Na verdade, existe a linguagem verbal, existe também a linguagem não verbal. E existe a linguagem mista, que é um conjunto das duas coisas, né? Quando misturamos as duas coisas. O que é uma linguagem verbal? A linguagem verbal é aquela que usa palavras e pode ser expressa através da leitura também. E ela também pode ser expressa através da oralidade, não é? Então essa é a linguagem verbal, usa a escrita, a leitura e a oralidade. Existe também a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é aquela que não usa palavras, não usa som, não usa a oralidade, não é? A escrita, mas usa símbolos, usa figuras, não é? Então, essa é a linguagem não verbal, uma linguagem que também pode ser chamada de linguagem corporal, porque às vezes pode-se usar um corpo, como por exemplo, aperto de mão é uma linguagem não verbal, que nós não falamos, mas apertamos e nos entendemos, e também a linguagem visual. Agora, existe um terceiro tipo de linguagem, que é a linguagem mista. A linguagem mista é aquela que usa tanto os sons, a oralidade, a escrita, como os símbolos, todos esses, tudo isso é a linguagem mista, né? A linguagem mista é aquela que usa elementos verbais e elementos não verbais misturados num tipo de linguagem, né? Um exemplo clássico da linguagem mista é a música. Na música, na dança, não é? As pessoas usam uma linguagem corporal, usam a linguagem, né, que nós conseguimos ver e também, né, em palavras e tudo isso, né? Então esse é um conjunto de linguagem mista, não é? Outro exemplo de linguagem mista é no filme, quando assistimos um filme, quando assistimos uma série, é um tipo de linguagem mista. Agora, por que é importante tudo isto, né? Na verdade, tudo aquilo que nós vimos até agora é importante porque assim nós vamos saber como nós vamos aprender. Por quê? Porque um idioma é um conjunto de todas essas ações. Uma língua, como já disse, é um conjunto de expressões. Que essas expressões podem ser através de linguagem mista, como nós já vimos, linguagem verbal e não verbal, e através de sons, não é? Então, é uma língua. O inglês é um idioma, né? Então, quando nós aprendemos um idioma, especialmente o inglês, nós temos de ter em mente isso, né? Que nós vamos ter que nos habituar com os sons, com as imagens, com tudo que tem a ver com o idioma inglês. Estamos a entrar num novo mundo de idioma, não é? Não queremos dizer que algumas coisas não são semelhantes no nosso idioma português, não. Mas que são algumas coisas novas que nós vamos passar a entender, novas imagens, nova forma de fazer, pela qual a linguagem se expressa, né? Um exemplo clássico disso são os filmes ingleses, né? As músicas em inglês e muito mais matéria, né? Símbolos que os ingleses usam que não se usa em outros idiomas. Também, né? Também. Então, aprendido sobre isso, vamos agora passar para, na verdade, a matéria muito essencial, né? A matéria um pouquinho mais essencial nesta fase, né, que eu queria trazer. Estamos a aprender fazemos uma ligação, né? Tem a ver com as 4 habilidades comunicativas. Vamos agora falar sobre as 4 habilidades comunicativas. Temos a fala, a escrita, a escuta e a leitura. São as 4 habilidades comunicativas essenciais. Não estou a dizer que não existem outras, mas as 4 principais essenciais são essas, que podem ser divididas nessas habilidades. E dentro dessas podemos encontrar outras habilidades, não é? Dentro dessas 4 habilidades comunicativas, né? E aprender essas habilidades, né? Usar essas habilidades não é tão fácil, mas também não é tão difícil. É como quando nós andamos de bicicleta, né? Nós quando andamos de bicicleta temos que ter em mente que não é só chegar a subir na bicicleta, temos um processo, pedalar, né? E tudo isso, assim como andar de bicicleta, aprender um idioma também tem os seus desafios. Primeiro aprendes a andar com rodinhas, depois tiras rodinhas, pequenas rodinhas, depois de primeiro tiras uma rodinha, depois tiras outra rodinha, depois ainda cais, tentas te equilibrar, não sei o quê. Depois
tu já se tornas um profissional e tal, já andas exatamente de bicicleta, vai para cima e para baixo, tudo mais, para lá e para colar, né? Então é uma habilidade que tu já desenvolveste. Mas não é tudo. Ainda existe um outro processo que tu tens que desenvolver. Se tu fores ainda mais além, tu podes desenvolver aquilo que se chama de drifts de bicicleta. Não sei se são drifts, são manobras, tá-se para cima, não sei o que, virar, sonhar, não sei o que. Muitas outras coisas que a pessoa pode fazer quando se fala de andar de bicicleta. O mesmo acontece com a aprendizagem de um idioma. Né? Assim como em português, existem palavras que às vezes nós não usamos, mas quando você encontrar uma pessoa léxica, uma pessoa que é muito entendida nas palavras, pode usar um português muito complicado que ele vai falar uma única frase e nós não vamos entender patavinas de nada. O mesmo acontece em inglês. Você encontrar os profissionais que vão falar uma única frase e você não vai entender patavina de nada. Mas o que é exatamente habilidades comunicativas? Bom, por habilidades comunicativas considera-se toda a capacidade que nós temos para nos comunicar. Isso aqui é habilidade comunicativa. E a comunicação, o que é? Já lemos, já vimos, já lemos não, já falamos aqui que a comunicação tem a ver com a transmissão de pensamentos, de ideias, de um conjunto todo, não é? De formas de como transmitir essas ideias, de formas de como nos comunicar através de linguagem verbal. Tudo isso tem a ver com a comunicação entre um emissor, uma determinada receptor ou destinatário, incluindo mensagem, código, tudo isso que nós já falamos antes. Daí a necessidade de ter falado tudo aquilo, né? Temos a ver com a comunicação, com as habilidades de comunicação. Agora, tudo isso deve-se considerar que, nesse contexto de comunicação, não é? Como já vimos, tem que haver uma compreensão. Então, há necessidade de ter entendimento entre essas duas partes, não é? Então, daí que se ressalta a comunicação. Na verdade, nós podemos aprender uma linguagem não usando todas as habilidades. Assim como acontece com uma criança. Há crianças que sabem falar português, mas não sabem escrever, não sabem ler. Mas sabem falar e entendem quando ouvimos. O mesmo acontece conosco. Nós podemos também cingir-nos nessas habilidades ao aprender inglês. Então, mas uma aprendizagem bem eficaz deve envolver todas essas habilidades, né? Uma aprendizagem eficaz deve envolver as 4 habilidades: a fala, a escuta, a leitura, a escrita. Deve envolver todo esse conjunto. Há pessoas que sabem escrever, sabem ler, mas não sabem falar, expressar as ideias, né, corretamente em inglês. Isso acontece, é claro, né? Para alguns, depende da necessidade, né? Você pode querer aprender só a escrever e não necessariamente falar, né? Escrever, entender e não necessariamente falar e se expressar, né? Depende muito daquilo que você quer fazer, depende da tua profissão também, daquilo que você quer. Mas o normal é aprender, desenvolver todas as 4 habilidades. Esse é o normal. Esse é o normal. Agora, para além de desenvolver essas habilidades, não é? Temos que ter em mente uma coisa interessante. Quando nós estudamos um idioma, aprendemos e nós queremos desenvolver as 4 habilidades, nós devemos nos esforçar. O método de aprendizagem que nós formos a usar deve ser um método que desenvolve realmente as 4 habilidades. Um exemplo claro disso é estudar usando a música. Quando nós estudamos usando a música, nós podemos estudar só escutando a música, né? Vamos falar de alguém que escuta uma determinada música. A pessoa vai escutar, então ela vai se familiarizar com aquilo que é a voz do autor, do cantor, do músico. Então a pessoa vai entendendo, vai gravando
como as palavras são pronunciadas. Mas se a pessoa não praticar, não falar ou não cantar a música, será que a pessoa vai saber expressar aquilo que é a música? Não, a pessoa vai entender a música. Por exemplo, alguém vai falar, por exemplo, uma palavra que está naquela música, ou se estudamos com várias músicas, a pessoa até pode entender inglês assim, assistir filme, sei lá, entendendo tudo que é feito ali no filme, mas a pessoa sem falar. Agora, como é que a pessoa desenvolve a habilidade de falar, estudando com música? A pessoa desenvolve a habilidade de falar quando repete junto com o cantor. A pessoa canta, o cantor canta, I love you, o cantor. A pessoa também canta, expressa essa expressão. E quando ela vai expressando, ela vai treinando os músculos, não é? Vai treinando os músculos de modo a expressar os sons no idioma que ela está aprendendo da melhor maneira possível, assim como o cantor. Porque ela vai imitando, vai se aproximando da realidade da música. Agora, como é que a pessoa pode treinar as outras duas habilidades, a escrita e a leitura? Podemos treinar a leitura quando nós acompanhamos o músico ou o cantor, enquanto acompanhamos a letra da música. Aí estamos acompanhando, estamos a treinar a habilidade de ler. Não só de compreender também. Mas como é que a pessoa treina a habilidade de escrever? Quando copia ou escuta a música escrevendo a letra. A pessoa escreve a letra. Quando a pessoa escreve a letra, então ela treina a habilidade de escrever. Então a pessoa acaba adquirindo, se corrigindo algumas palavras quando ela escreve de forma errada. E assim por diante você treina as 4 habilidades, não é? Então, é possível treinar algumas? Sim. É possível treinar todas? Também. Sim, é possível treinar todas, sim. Desde que você escolha um método eficaz que te ajude a treinar todas essas habilidades, não é? E, na verdade, seria bom se tu treinasses todas essas habilidades, porque faz parte, né? Todas as habilidades fazem parte. Em algum dia, em algum momento, você vai ser exigido que essas habilidades sejam expressas de alguma forma, né? Pode haver exigência dessa forma. Mas existem outras habilidades que também são necessárias e são importantes e devem ser treinadas no que diz respeito à linguagem. Uma habilidade tem a ver com o ritmo ou a entonação das palavras, não é? É verdade que existem palavras que nós podemos saber como se escreve, saber ler aquelas palavras, saber falar aquelas palavras, mas o ritmo que as palavras têm é um pouco diferente, né? Porque a linguagem, especialmente o inglês, tem o seu ritmo. Então, o ritmo como expressamos o inglês é diferente, não é? Agora, uma outra habilidade tem a ver com a pronúncia, né? A pronúncia ou a capacidade de pronunciar corretamente as palavras, né? Então, não basta só pronunciá-las, as palavras de qualquer maneira, não. As palavras têm uma certa forma de pronunciar que deve ser a forma mais correta possível de se pronunciar, né? Agora, também existe uma outra habilidade que tem a ver com, chama-se fluência. Já falei antes aqui dessa habilidade, mas também que é importante saber, que é a fluência. Mas o que é exatamente a fluência? A fluência é a habilidade de falar corretamente. É interessante notar que ser fluente no idioma não significa que você não vai esquecer as palavras. Você até pode esquecer as palavras, mas quando você é fluente, você substitui aquelas palavras por outras palavras. Por exemplo, você pode querer falar do celular, telefone celular. De que maneira podemos dizer que você é fluente ao falar do celular? Imagine que você está numa conversa com um teu amigo, um teu vizinho, então você fala tipo, eu liguei para o não sei quem, o fulano, eu liguei para o fulano usando aquela coisa, como é que se chama? Aquele instrumento que serve para ligar. Naturalmente, nós estamos a falar de celular. Então você foi fluente aí, é verdade, você esqueceu as palavras, mas você disse aquele instrumento que serve para ligar, você falou fluentemente. Não quer dizer que falar corretamente sem necessariamente acidentar as palavras, não. Às vezes você é fluente e tem essa
esse problema nas palavras. É normal tudo isso, né? Esquecer, né? Podemos esquecer, sei lá, alguma coisa. Assim como em português, nós esquecemos algumas coisas, né? Então, mas não quer dizer isso que quando esquecemos, não vamos substituir aquelas palavras. Quando você é fluente, você consegue automaticamente pensar em outras palavras para substituir aquelas que você queria usar, né? Então, falamos aqui sobre essas 4 habilidades: a fala, a escuta, a escrita e a leitura, né? Agora, vamos falar sobre como treinar cada uma dessas habilidades, ou vamos falar sobre o que cada uma dessas habilidades é, de modo individual. Para finalizar aqui o nosso vídeo, né? O primeiro ponto que nós queremos falar sobre as habilidades comunicativas, a primeira habilidade que nós queremos falar aqui nessa parte final do vídeo, tem a ver com a produção oral ou a fala, como ela é chamada, né? O que é a fala? A fala é um conjunto de hábitos linguísticos. Já falamos sobre a fala, sobre a definição, mas agora estamos a definir a fala como um todo. Então, a fala é um conjunto de hábitos linguísticos que permitem à pessoa ser compreendida e fazer-se compreender individualmente através da comunicação, não é? Já falamos sobre isso. Agora, quando nós aprendemos, a questão é como é que a fala funciona quando aprendemos um idioma estrangeiro. Sabe, na verdade, quando nós falamos da aprendizagem do idioma estrangeiro, é muito diferente da aprendizagem da nossa língua materna. Por exemplo, quando nós temos a nossa língua materna, quando uma criança aprende a língua materna, ela está ali ligada com a comunidade, a mãe fala, os pais falam, todo mundo está aí a falar. Então, daí há uma grande facilidade em aprender a falar, porque a pessoa ouve, está aí a falar, então é fácil aprender a falar a língua materna. Agora, com a língua estrangeira, a pessoa precisa estar exposta constantemente à língua estrangeira, não é? Só assim é que a pessoa aprende uma língua estrangeira. O que nós queremos dizer com isso? O pouco que nós temos de usar. Assim como uma criança tem pouco, começa a comer com papá, mamã, é pouco. Mas ele usa papá, mamã, depois mano, tia, tio. Depois aprende aprende bebê. O pouco que a criança tem, começa a usar desde pequenininho. Nós também, aquilo pouco que vamos aprender, temos de começar a usar. Então, usamos isso com os nossos parentes, os nossos amigos, todos esses nós podemos usar. Desde o modo que a criança, ela é criança, ela usa aquilo, nós também temos de fazer a mesma coisa. Usamos e usamos as poucas palavras que nós temos. Só assim aprendemos a falar. Aliás, mesmo pessoas com nível de fluência avançada, né? Devem continuar a falar, não é? Devem continuar a falar. Então, uma coisa que pode ajudar todo mundo, né, é encontrar uma comunidade, né? Eu sempre falo isso nos meus vídeos. Encontre uma comunidade em que você possa falar, né? Falar inglês. Então, tente fazer isso. Encontre uma comunidade. E, além disso, se quiser, eu tenho aqui uma comunidade. Se você ainda não tem uma comunidade, venha para a minha comunidade. Eu tenho aqui uma página no Facebook. Tenho um grupo no Facebook, tenho um grupo no WhatsApp também, no Telegram. Venha e encontre pessoas lá para conversar, para falar contigo em inglês. Pratique, pratique, pratique. A segunda habilidade que nós vamos falar tem a ver com a escuta, a audição, né? Que é a compreensão oral. Na verdade, a habilidade de ouvir é uma habilidade principal. Na verdade, é a primeira habilidade que todos nós desenvolvemos. Antes de falar, nós ouvimos, né? Para falar, mas aquelas palavras são palavras que nós falamos, palavras ouvidas, por assim dizer, né? Falamos palavras ouvidas. Então, a compreensão oral deve ser a primeira habilidade de você a treinar, né? Compreender as palavras, né?
Então, principalmente no que diz respeito a um idioma estrangeiro, primeiro você tem que compreender as palavras, né? Compreender aquilo que você escuta, né? Escuta até se tornar compreensível, depois tu falas, não é? E a comunicação se dá assim, né? Você escuta algo, depois responde, escuta, depois responde. Então, basicamente é isso, né? Então, o que é que nós aprendemos com esta questão aqui? Aprendemos que nós devemos escutar. Devemos escutar, devemos escutar, devemos escutar, devemos escutar, devemos escutar. Você só aprende a falar escutando e falando. Só aprende a falar escutando e falando. Não há outra coisa que eu vou te dizer aqui nesse vídeo, de outra coisa. Quer falar inglês? Fale! Começa a falar. Quer escutar inglês? Escuta! Começa a escuta áudio, escuta música, escuta podcast, escuta vídeo, escuta não sei o que. Tudo isso escuta. Agora vamos para a terceira habilidade, a habilidade de escrever. A produção escrita é a interação que nós temos sem a presença de um interlocutor. Ou seja, em outras palavras, escrever é o ato de se comunicar através de texto. Esse texto deve conter uma mensagem que seja clara e essa mensagem deve ser capaz de ser entendida pelo destinatário, não é? E, além disso, na escrita não há necessidade de uma oralidade, ou seja, de alguém estar a falar, já disse isso antes, né? E para a maioria das pessoas, além de aprender a falar, ouvir, é necessário também aprender a ler e a escrever. No caso, escrever para fazer e-mails, para escrever e-mails, para fazer textos, sei lá. Tem a ver muito com o trabalho de cada um. O que é que nós aprendemos sobre escrever? Bom, sobre as pesquisas feitas, então o gosto tanto pela literatura, né, como para a escrita, né, irá influenciar muito no nosso aprendizado, não é? Sem falar na habilidade de nós conversarmos com as outras pessoas. Então, se nós queremos escrever muito, não é? Escrevermos bem, existem atividades que nós podemos fazer, como por exemplo, escrever no WhatsApp, grupos de Face, entre muitas outras coisas, escrever mensagem de textos para amigos. Então, se você quer escrever, não há outra coisa a fazer, não há outra forma de aprender a escrever além de realmente escrever. Agora, uma outra habilidade importante é a habilidade de ler, que é a leitura, que é a quarta habilidade que nós já falamos, né? O que é que nós aprendemos? Bom, a leitura ela é importante tanto para estudantes da língua estrangeira, especialmente, não é? Se você quer aprender, não há outra forma de aprender uma nova língua além de ler. Então, a leitura é muito essencial para a aprendizagem. Então, você tem que ler tudo, né? Quanto maior livro você lê, mais vocabulário é fácil de assimilar, né? Quanto mais livros lê, mais vocabulário tem. Então, não é preciso ler muita coisa, ter gosto pela literatura, não é? E a leitura, ela pode ser feita de um jeito ainda mais, por assim dizer, interessante, não é? É preciso estar atento ao que se lê. É preciso prestar atenção àquilo tudo que você vai lendo, não é? À medida que você faz a leitura, preste atenção às palavras, como elas são organizadas, como elas são formadas, como elas estão no texto, não é? Então, dessa forma, nós estaremos a praticar a nossa leitura. E não que a leitura em si é importante para quem vai só querer falar, mas é importante, né, para quem vai quem gosta de uma determinada área, né? Ler muito ajuda muito, né? Tem que se ler textos do cotidiano, textos que nós gostamos, né? Estamos acostumados também, é muito bom ler. Então, uma vez que nós aprendemos sobre as habilidades comunicativas, a importância dela, o porquê que são necessárias cada uma das habilidades, não é? Então, não existe uma regra específica sobre como aprender todas as habilidades, não é? Uma coisa que sabemos é, temos de praticar, temos de colocar em prática, temos que falar, temos que ler, temos que ouvir. Não existe uma forma de desenvolver essas habilidades para além de colocá-las em prática. E
ao longo dos anos, muitas pessoas, muitos cientistas foram tentando descobrir como desenvolver uma habilidade assim, de modo direto. E, na verdade, não existe método específico, porque cada método depende de cada um. Há professores que usam determinado método, há alunos que usam determinado método, e não podemos dizer que um está certo, outro está errado. Depende muito de como cada um aprende, não é? E você, no que diz respeito ao contexto de aprendizagem do idioma estrangeiro, se você já é adulto, você tem que saber o que é que te ajuda mais, o que é que te, como é que tu aprendes mais. Alguns que aprendem melhor lendo, alguns que aprendem melhor ouvindo música. Você deve conhecer-se a si próprio. Eu sou da opinião de que você deve conhecer a si próprio para saber qual é o método de aprendizagem que você vai usar. Existem muitos métodos de aprendizagem. Provavelmente nestes vídeos que eu vou fazendo, eu vou falar de muitos métodos que eu fui descobrindo ao longo dos meus estudos, à medida que eu vou aprendendo os idiomas estrangeiros, né? À medida que eu vou aprendendo os idiomas estrangeiros, tem muitos métodos de aprendizagem, né? Então, desde ficar a assistir, desde ler, então são métodos de aprendizagem. Alguns métodos devem envolver todos os sistemas, todas as habilidades, devem treinar todas as habilidades, outros não. Outros métodos não treinam todas as habilidades, mas que são muito eficientes, não é? Por exemplo, leitura. Não treina outras habilidades, mas treina a habilidade de ter vocabulário, ter expressões novas na mente, né? Então isso é muito importante, né? Então acredita-se que talvez num futuro, ou talvez já estamos neste futuro em que já existem métodos que são muito eficazes, mas pronto, são crenças que muitos têm sobre essa questão de métodos e coisas, né? E existem muitos métodos, né? Existem muitos métodos, mas no que diz respeito à aprendizagem em si, a verdade é uma e única. O que funciona para mim nunca funciona para ti, e o que funciona para ti às vezes não pode funcionar para mim. Não, dizer nunca não. Não. O que funciona para mim às vezes pode não funcionar para ti, e o que funciona para ti pode não funcionar para mim. No que diz respeito à aprendizagem. Num desses vídeos eu vos conto como é que eu estou a estudar e como é que eu tenho aprendido bastante, né? Porque tem a ver muito com a forma como eu estudo. Bom, por hoje é tudo, e aqui chegamos ao fim deste vídeo. Não te esqueças de colocar um like, um gostei do vídeo, se você gostou, e comenta aqui o que é que gostou daqui do vídeo. E se você não gostou, comente também o que você não gostou. E além disso, não se esqueça de subscrever no canal, ativar os sininhos das notificações, ativar as notificações e compartilhar este vídeo. Um pedido muito especial agora, né? Para todos aqueles que me acompanham. Compartilhe este vídeo com seus amigos, seus parentes, vizinhos, grupos de WhatsApp, sei lá. Se você fizer isso aí, mais pessoas vão poder aprender, né? Porque eu tenho feito muitas pesquisas boas para trazer aqui para vocês entenderem e ouvirem o que é que eu tenho aqui para trazer. Então, faça isso, compartilhe. E se não gostarem, também digam que esse conteúdo não vale a pena, não serve. Mas, no que diz respeito ao aprendizado, é preciso ter muita teoria também, né? É verdade que esse conteúdo é só teoria, mas é preciso mesmo ter uma certa teoria no que diz respeito à aprendizagem, né? Então, eu sou da opinião de quanto mais teoria você tem, mais facilmente vais conseguir praticar. Quanto mais teoria você tem, mais fácil consegue praticar. E por hoje é tudo. Chap chap. Até outro dia.